Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Di Monteiro e vocês estão no Por Detrás da História com Di Monteiro. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim, mãe empreendedora, uma mulher de fibra, corajosa, que recomeçou e tem uma força incrível. Raquel Duarte conosco. Muito obrigada, Di, por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. Vamos lá. Eu fiz uma colinha, mas eu quero que você me ajude. Sim. Se eu der alguma informação, né, que tá um pouquinho fora. Então, você é a Raquel Duarte, 53 anos, mineira. Mineira, nascida em Itabira, Minas Gerais. Maravilha. Mãe de 4 mulheres. Sim. E avó de menina. Avó de menina, Avó Casa de das menina. Mulheres. A Casa das Mulheres. Empreendedora, Sim. né? É proprietária da Casa de Mãe, Isso. Rotisserie e Doceria, a qual você tem como sócia e braço direito a sua filha Ana Clara, correto? Isso. Você é muito ativa nas redes sociais, né? Você tem um canal na Casa de Mãe, um quadro, na verdade, onde você ensina receitas. E na sua página particular também você tem um quadro voltado para mulheres, chamado Conversa de Mulher para Mulher, né? E como é que você chegou até aqui, Raquel? Foi uma longa trajetória, né? Eu nasci no interior de Minas e saí de lá já com 2 filhas pequenas, né? Dentro da minha cidade, eu enfrentei mãe solteira. Naquele tempo, não era tão assim, bem aceito, né? Ser mãe solteira, e eu enfrentei muitas dificuldades. Não me achei naquele lugar, né? Então eu quis sair fora dali para me tentar um novo rumo, né, para minha vida. De início eu tive que deixar minhas filhas para trás, porque quando você se aventura, você já vai com medo, mas você colocar 2 crianças, né, Sim, numa aventura, aí bateu aquele medo e eu deixei. A minha decisão naquela hora foi difícil e paguei caro por elas muitas vezes, porque ao longo da vida aí também teve essa decisão, foi cobrada, né? E foram muitos percalços, de altos e baixos, né? De você estar hoje no topo, você cair de repente, recomeçar tudo de novo. Então, recomeços são grandes, né? Então, é isso. E você você saiu da sua cidade, veio de Rio Claro, foi o ponto direto ou você teve alguns percursos antes de chegar aqui? Tive percurso. Eu tirei um ano meio que sabático logo quando eu saí da minha cidade. Fui direto para BH, na capital de Minas. Fiquei um período lá. E de lá eu conheci alguém, comecei a me relacionar. E junto com ele fui para Ipatinga, mais ao leste, né, de Minas. O relacionamento não deu certo, terminou por causa de traição. E eu saí dali, tive uma outra oportunidade, fui para 7 Lagoas, onde vivi 20 anos, conheci o pai das minhas filhas, me estabilizei lá. Eu nunca gostei muito de trabalhar CLT, eu sempre tive essa coisa de empreendedorismo, mesmo que naquela época eu não entendia, eu achava que era um bico, né? Então eu vendi lingerie, eu fui dirigente da Raco, eu sempre trabalhei com vendas, já tive bar, já tive restaurante lá em Minas. Então foi várias tentativas frustradas. Até chegar até aqui. Até chegar até aqui na Casa de Mãe. Quem é a Raquel quando tira o avental? Quem sou eu quando tiro o avental? Boa pergunta da gente. Eu sou uma pessoa tranquila, sabe? Eu me acostumei, gosto de estar mais na minha, sabe? Eu não gosto muito de festa, a galera no final de semana quer churrasco, as coisas assim, eu não gosto disso. Eu gosto de ficar em casa, lendo um livro, e o meu silêncio, sabe? Eu gosto muito disso e de viajar, amo viajar. Você é mais caseira? Sou mais caseira. Mais discreta, gosta de mais discreta, silêncio? Isso. Então, tirou o avental, acabou a correria do delivery. Amo vir pra minha casa.
de escutar um livro, escutar não, eu ler um livro, né, ou ver uma TV, mas realmente eu gosto muito de ler, eu sou apaixonada por leitura. Quem não te conhece, quando tem esse primeiro contato com você, Não gosta de mim. não gosta? Não. A pessoa meio que trava. Eu sou uma pessoa muito fechada. Eu acho que foi, eu não sei se você já conhece um pouquinho, se eu já comentei com você, da minha realidade de infância difícil, eu sofri abuso de criança. Eu não sei se isso predominou muito, assim. E antes eu vivia numa bolha que eu achava que eu tinha para me encontrar, para estar bem, eu tinha que estar acompanhada, eu tinha que estar numa turma grande, sabe? Muitos amigos, muita farra. E hoje não, hoje eu cheguei aquela assim, eu selecionei, eu podei, eu cheguei num ciclo que eu prefiro estar só. Ah, você tá deprimida? Não, não tô deprimida. Eu realmente. É uma solitude, não é uma solidão. Isso, hoje eu me sinto bem estar acompanhada de mim mesma. A verdade é essa. Eu acho que a nossa companhia é a melhor coisa que tem, né? Depois de Deus, é claro. Lógico. Ter a nossa companhia, saber quem nós somos. E eu sou muito, assim, abençoada, né? Porque eu também nunca tô só, né? Eu tenho minhas filhas, principalmente as mais novas, a Ana, a Maju, estão sempre comigo, né? Então, solidão eu não tenho, sabe? Mas eu prefiro ficar só do que amizades, sabe? Porque eu acho que ao longo da vida, quando o bicho pega mesmo, você conhece os verdadeiros amigos, sabe? Eu acho que a farra não te traz isso. Sim. E você falou sobre estar acompanhada de muita gente, você tocou num ponto da sua infância que até traz essa próxima questão que eu vou trazer para você. A Raquel de hoje, a menina Raquel, imaginava que ia ser exatamente como você é hoje? Não. Não, eu de criança eu viajava muito, eu tinha uma visão muito romantizada. Eu esperava um príncipe encantado que ia me salvar. Eu vivi muito esperando alguém vir me salvar. Entendeu? Eu estava presa na torre esperando alguém me salvar. E também eu vivi muito tempo pensando em agradar a amizade, agradar pai, agradar mãe, agradar relacionamentos, né? Quando eu falo relacionamentos, não é só homem e mulher, é relacionamento de modo geral. Então eu passei muito mais do que a metade da minha vida na procura de agradar as pessoas. Né? Então naquela visão que eu tinha de menina, adolescente, né, de jovem, né, uma jovem adulta, eu não imaginava que eu ia me sentir tão bem hoje do jeito que eu tô, entendeu? Então, autossuficiente, vamos dizer assim, né? Entendi. Ninguém é autossuficiente, a gente depende, em primeiro lugar, de Deus, lógico, sim, né? E de companhia. O ser humano foi feito para compartilhar. Para viver em dois, né? Isso, eu costumo dizer isso porque a gente vê através da palavra que o Senhor, né, criou ali o homem e a mulher. A gente foi feito para estar em relacionamento. Para andar, né, em companhia. Mas hoje eu sinto assim, sabe? Que a gente não precisa de estar com alguém para se sentir bem, entendeu? Você está bem para você estar com alguém. Eu acredito muito que quando a pessoa reconhece que é inteira, ela não precisa de metade. Isso. Ela precisa só de um complemento. Isso. Não é? Isso. Você soma, né? Se acrescenta, exato, né? Mas você não precisa daquilo para ser feliz, entendeu? Então eu cheguei nesse ponto assim, entendeu? Eu me vejo bem hoje, com meus livros, com a companhia das minhas filhas, algumas amigas que eu tenho, né? De vez em quando, vamos tomar uma cerveja hoje, raramente eu bebo, mas vamos sim, eu não vou beber um suco, mas vamos comer refrigerante, mas vamos, eu saio para me divertir e volto, tô doida para vir para casa. Raquel, vamos falar então sobre a infância, né? Esse lugar que a gente, se não cura, traz toda uma questão pra gente nos dias atuais, né? Mesmo depois de adulto. O que da sua infância ainda vive em você hoje? Da minha infância, por mais estranha que
já tivesse sido, por mais violência que eu tivesse vivido, faltas e tudo, eu ainda trago muita coisa boa da minha infância. Foi na minha infância que eu aprendi a gostar de cozinha, né? Que hoje é o meu modo de vida profissional, junto com a minha avó, que eu aprendi a cozinhar com minha mãe, com minha avó. Foi na minha infância. Meu avô era uma pessoa severa, sabe? Ele faleceu, só tinha 11 anos. Mas ele deixou muita coisa de ética, quem eu sou hoje, assim, questão de honestidade, ele sempre falava assim, você tem que saber entrar, tem que saber sair. Então eu trago muita coisa positiva do que eu sou, a minha moral, assim, por mais assim que eu tenha errado, eu errei muito ao longo da minha vida, não foi pouco, eu escolhi caminhos difíceis, né? Difíceis que eu digo assim, que me destruíram emocionalmente mais do que tudo, sabe? Muita coisa errada eu escolhi ao longo da minha vida, mas aqueles princípios que foram plantados na minha infância, eu acho que uma das pessoas que mais, assim, que me edificou, né, assim, que foi meu avô. Mesmo ele tendo sido falecido, eu era muito novinha. Seu avô materno? Materno. Eu não conheci meu avô paterno. Quais foram os desafios que tornaram você essa mulher que você é hoje? Algo que você pode dizer assim, olha, eu passei por isso, doeu, machucou, mas me forjou, me fez quem eu ser hoje. Bom, de todas as dificuldades que eu enfrentei na minha infância, dentro do alcoolismo, né, que foi dentro do meu pai, o problema do meu pai, que era uma boa pessoa, mas o alcoolismo dominava, o que me trouxe até aqui é não ser aquilo, sabe? É não deixar minhas filhas passarem por aquilo. Então, a minha fortaleza foi o ruim. Porque tudo de ruim que eu passei, eu queria tirar da minha vida. Isso, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso para minhas filhas. E para as maioria das pessoas, principalmente naquele ciclo que eu convivia naquela época, eu sempre vivi muito fora da caixinha, né? Porque tinha toda uma ética ali que você tinha que ser, você não pode ser mão solteira, você não pode ser isso, você tem que ser criada, você casar, você tem que casar virgem, né? Então eu quebrei todos aqueles tabus e isso me trouxe muitas nãos, muitos preconceitos, sabe? Mesmo no trabalho e tudo. E tudo aquele sofrimento, aqueles preconceitos, os nãos que eu recebi, eu não queria que minhas filhas recebessem. Mas também eu tive aquela consciência, por mais que eu queria facilitar a vida das minhas filhas, não passar por o que eu passei, eu também nunca quis dar de mão beijada para elas, sabe? Então eu ensinei minhas filhas que elas deveriam conquistar o seu próprio espaço. Então, assim, tudo que eu sofri foi o que eu consegui passar, acho, de melhor com minhas filhas. E você acha que você conseguiu quebrar esse ciclo para elas? Não. Principalmente para a mais velha, sabe? Você tem ideia, eu ainda tenho, mas era pior. Eu não conseguia ser abraçada, eu não conseguia abraçar, sabe? Eu só simples cumprimentar. Se eu viesse me dar cumprimentar de abraço, de beijo, eu já ficava assim, sabe? Então, assim, principalmente para as mais velhas, eu tive mais essa trava. E, principalmente, assim, como eu tive que deixá-las, de certa forma, entre aspas, elas enxergaram isso como abandono, né? Minha mãe me abandonou. Então, até elas chegarem a entender, eu acho que no fundo, até hoje ainda tem aquela coisa de não entender, que não foi um abandono, foi uma espera para as coisas melhorarem, entendeu? Mas aí, principalmente para elas, dentro, assim, eu não fui mãe delas de infância, porque eu morava com minha mãe, a minha filha mais velha morou com minha tia há muito tempo, e muitas pessoas falavam assim, você não tem capacidade, você não tem moral, você não tem condições financeiras de ser mãe, né? Então eu não fui permitido ser mãe das minhas filhas mais velhas totalmente. Elas vieram morar comigo, a Ingrid estava com 13 e a outra estava com 11 anos.
Quando você fala desse caminho que você seguiu e deixou as meninas, você sente como se você tivesse vindo abrir um caminho para elas, abrindo esse caminho para que depois elas pudessem vir passando em segurança? Isso, foi justamente isso. Porque se eu não tivesse vindo abrir esse caminho, mesmo que ela sentisse que foi abandono, eu estaria na mesma posição, mesma coisa, e eu seria uma pessoa infeliz, eu seria uma pessoa travada, assim, naquela... E aquilo ali eu não seria, mesmo que eu peguei a independência, esses dias eu falei, independência financeira não é só sobre dinheiro, sabe? Então, mesmo que eu tivesse tido aquela segurança financeira desse dinheiro, eu não seria. Eu fico olhando para trás hoje, a vida que eu vejo pessoas que conviveu comigo, o tipo de vida não é uma coisa que eu estaria bem vinculada àquilo, sabe? Então, eu vi aquilo e hoje eu sei que minhas filhas também não queriam aquilo para elas. Eu vim passando por um processo facilitando essa transição, mas mesmo assim não foi fácil para elas também não. Então, e você tem uma lembrança de infância que ainda te emociona? Tem muitas, muitas lembranças, sabe? Tem as lembranças ruins, mas tem muita coisa boa também. E qual é uma lembrança boa que você lembra hoje e enche teu coração, deixa teu coração quentinho? Você acredita que acho que foi isso que hoje mexe com a minha vida profissional? Todas as coisas boas que eu tive foi dentro da cozinha. Sabe? A minha avó fazendo lá com tacho de doce, a minha avó fazendo almoço aos domingos, sabe? Aquela coisa mesmo, por mais problemática que eu tive, né? Por mais problemas que eu tive dentro da minha família, assim, eu ainda acredito muito na família, sabe? Eu gosto muito dessa coisa da família. Isso eu procurei de levar para minhas filhas também. Mesa cheia. Mesa cheia, compartilhar momentos, sabe? As meninas estavam brincando comigo, mas você tá com a cara fechada, parece que você tá fazendo assim por obrigação, mas não é. Eu vejo isso da minha mãe, da minha avó, eu convivi muito com minha avó, acho que foi a neta que mais conviveu com minha avó, assim, de infância foi eu. Eu sou a primeira neta, né? Então, assim, eu vivia mais na minha avó do que em casa. Então, e meu avô prezava muito por isso, sabe? Então, chegava no domingo, lá falando os casados, né? Dormia, passar o dia ali, almoçar e tal. Aí, pra mim, comida, eu acho, da minha avó naquela época, eu via assim, que como cuidado. Você chegar e fazer uma comida, se eu não tiver a fim de fazer uma comida pra você, eu não faço. E ninguém me faz, eu vou fazer um almoço pra você, mas as meninas falam assim, me faz isso. Não vou fazer. Não tô afim, eu não faço, entendeu? Aí, se eu me dispus a fazer, pra mim, você tá fazendo um prato de comida, você tá dando carinho pra pessoa. Então, você não tem problema em dizer não pras panelas? Tenho, não. Se eu não quiser, eu não faço. Não faz. Não faço. Pede uma marmita, faz um pão, faz um miojo, não tem culpa nenhuma em relação a isso. Tá certo. Raquel, 4 filhas. Então, a gente pode dizer que de maternidade você entende, né? O que a maternidade te ensinou? E agora, o que a maternidade me ensinou? Ficar estressada todo dia? Acho que esse é um ponto que toda mãe responderia. Ai, Deus. E agora, hein? Com todas as dificuldades que eu tive, principalmente das mais velhas, foi muito difícil, foi muito dolorida a minha maternidade até a adolescência das minhas filhas mais velhas. E ninguém nasce com um bloco ali, né, um manual, né, fala assim, é assim, assim, assim. Então você vai aprendendo na marra, né? Eu tive um processo de maternidade ser para mim dolorida. Tem muito aquela coisa assim, romantizada da maternidade, né? Uhum. Mas a maternidade nua e crua, às vezes, ela é dolorida. Então eu tive esse processo dessa dor no início, assim. Aí veio a Ana, veio a Maju, onde eu pude sentir e aproveitar mais essa maternidade, tanto emocional, eu tinha uma estrutura emocional melhor, né? Na verdade, veio com a maternidade, porque eu fui mãe com 16 anos, uma menina. Uma menina. Né? E com a Ana eu já estava com 30.
Então, acho que a diferença também é a maturidade que eu já tinha, no aprendizado que eu já tinha caminhado até ali. E muito bom, assim. Você acredita naquela frase que a gente costuma ouvir, que diz que quando nasce o filho, nasce a mãe? Nasce o filho, nasce a mãe. E um filho, você pode ter 10 filhos, são 10 modos diferentes de educar alguém, porque você não consegue, não é igual. Um filho para o outro não é igual. A gente cai num velho ditado que os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Não são iguais. São totalmente, são pessoas com coisas totalmente diferentes, sabe? Identidade própria. Eu, pelo menos, tenho quatro, cada uma com a sua personalidade diferente, cada uma com um tipo de problema. E não me vejo hoje sem ser mãe. E qual que é a maior dificuldade que você teve? Qual foi a maior dificuldade que você teve em criar 4 meninas, 4 mulheres? Eu só falo, as dificuldades que eu tive realmente foi questão da minha imaturidade, do meu problema lá atrás, quando eu ainda, tipo assim, eu falava, eu não acreditava em mim mesma. E como é que é lidar com 5 TPMs ao mesmo tempo? Porque aí teria as 4 delas e mais a sua, né? Não é nem sobre TPM, porque no meu caso, olha, eu tenho uma mais velha com diferença de 4 anos, com a outra de diferença de 9 anos, para outra diferença de 9 anos. Então, quando uma estava na adolescência, entrando na adolescência problemática, eu estava grávida de uma. Então, já estava passando do hormônio, né, da gravidez, né, junto com os problemas da adolescência, que a adolescência traz pra gente. Aí, quando eu achava que não, já vinha outra gravidez, outros tipos de situação. Eu tive gravidez de risco, sabe? Então, foi difícil. Hoje, eu encontro dificuldade, eu tô com 53 anos, aí você pega os hormônios de uma adolescente. Eu falo que a Júlia tem essa tristeza de atravessar isso junto comigo, que os hormônios de uma, né, adolescente com os hormônios da minha pré-menopausa. Aí os conflitos, né, as situações assim, em níveis diferentes. Então eu tive, como minhas filhas têm uma diferença de idade muito grande, então foram tipos de diferenças de problemas, assim, vamos dizer. E Raquel, qual é o legado que você espera que as suas filhas levem de você? O que você espera deixar para elas? Já deixei. Eu falo que se hoje minha filha se findar hoje, eu já deixei o legado. Né? Eu ensinei sobre, em primeiro lugar, a honestidade. Minhas filhas são honestas demais, todas elas, sabe? Elas são muito honestas. Sabe se colocar no lugar do outro, todas elas. São pessoas muito queridas, todas elas, onde chega, as pessoas, sabe, gostam, e tanto como pessoa como profissional, e assim, de saber que elas têm capacidade, ensinei que delas acreditarem na capacidade delas se manterem tanto emocionalmente e financeiramente sem depender de outra pessoa. Entendi. Em que e momento... a importância do amor familiar, da importância da união familiar. Da união familiar. Entendeu? Uma tá ali pela outra. Independente do que acontecer, elas são leais. Juntas sempre. Isso, elas são leais umas às outras. E em que momento dessa jornada sua como mãe, você percebeu que as suas filhas começaram a olhar mais as suas atitudes do que as suas palavras? Durante a adolescência mesmo. Na adolescência delas, elas falam, sempre falam isso, sabe? Então, eu acho que foi muito mais pela minha história, pelas minhas dificuldades que elas viram, que elas não precisaram de passar por aquele processo para aprender o que eu aprendi. É sobre isso. Raquel, vamos falar agora sobre o empreendedorismo. Eu vejo que você é uma mulher que tem muita garra e tem muita verdade naquilo que você fala, naquilo que você faz. Eu já provei da sua comida, inclusive hoje almoçamos juntas.
E realmente é um dom que eu falo que é para poucos. Eu sou uma negativa na cozinha. Agradeço a Deus porque o meu filho tem esse dom. Graças a Deus. Até brinco, falo que a minha futura nora vai ter, tá feita. Tem um homem que cozinha e cozinha muito bem. Então a gente vai falar da casa de mãe, né? Como que nasceu a casa de mãe? Então, eu trabalhei a vida inteira como representante comercial, empreendi na área de vendas, então sempre fui focada em vendas, que eu acho que é aquela gancho para você fizer o seu melhor salário, sem comissão, então você ficar muito preso ao salário, a venda é o que te leva a poder fazer o seu salário, né? Quando eu separei a primeira vez do relacionamento que eu tinha em Minas, pai das minhas filhas, eu vim embora para cá. E isso foi em 2013. Eu decidi falar Consulado da Mulher. Eu fui convidada para participar de um projeto do consulado e eles tinham uma cooperativa dentro da Wilco. Uma cooperativa, era um restaurante lá dentro da Wilco, né? Que fazia comida para o pessoal do administrativo. Eu nunca imaginei empreender, que minha paixão fosse meu ganha-pão, né? Então aquilo ali foi uma coisa por acaso, aconteceu veio totalmente por acaso. Eu fui embora para Minas depois disso, final de 2013, eu voltei para Minas e lá eu fui trabalhar CLT, fiquei um ano CLT, depois eu falei cheguei perto, a minha patroa, minha antiga patroa, ela virou um dia, a gente chegando de uma empresa grande que eu tinha feito um evento e tal, trabalhava com marketing, uma loja de uma ótica. Aí ela falou, nossa, Raquel, você arrasou, você é ótimo, Ela me elogiou tanto, mas eu saí dele tão triste, mas tão triste. Ela queria me deixar pra cima, mas ela me deixou pra baixo, porque se eu sou tão boa em desenvolver alguma coisa pros sonhos das pessoas, de outra pessoa, por que eu não poderia fazer aquilo pra mim, entendeu? E foi da partir dali, eu comecei a fazer bolo, pão caseiro, e montei um pequeno restaurante lá em Minas, devido a essa experiência que eu tinha trago do Consulado da Mulher daqui, entendeu? Aí eu separei, entrei em depressão, uma depressão muito profunda, vou parar na cama, ficar de cama mesmo, caso dessa depressão. E um amigo aqui, que eu tenho aqui na cidade, um dia eu estava sentada, igual a lenha, sabe você sentada no Você sentada igual a lenha no domingo, ele bêbado, eu, assim, depressiva mesmo, ele bêbado, um dia domingo, ele me ligou e ele me xingou, mas ele falou tanta coisa, ele ficou mais de hora no telefone falando um monte comigo, me xingando. Por que uma mulher tão forte, tão isso, tão aquilo, estava se sujeitando a certos tipos de situações, né? Isso era novembro. Aí ele falou, vem pra cá, que foi voltar pra cá, né? Que quando você veio pra cá, você estava super bem aqui e voltou pra Minas. E volta, vamos fazer assim, assim, assim. Beleza, chorei. Aí no outro dia, segunda-feira, eu liguei pra ele, no serviço dele, assim, você tava falando tudo sério comigo ontem? Tava bêbado, mas sei de tudo que eu te falei, então tá. Me deu um prazo, já tá na hora da Ana fazer as provas finais, me deu um prazo até ela fazer as provas finais e eu vou pra aí. Conversei com o diretor da escola, e falei assim, não, ela não tem falta, é uma excelente aluna, beleza, fechou as notas, ela pode ir. Não esperei nem finalizar o ano letivo, voltei pra cá. Literalmente com R$300 na carteira. Porque eu vendi R$300 e um sonho. E um sonho. Porque eu peguei aquele dinheiro que eu vendi minhas coisas do restaurante a preço de banana, paguei as dívidas que eu tinha, fiz o que eu tinha que fazer e sobrou R$300. Nisso eu vim pra cá. Fiquei na casa deles 6 meses, até ter condições de alugar meu espaço, comprar minhas coisas de novo, né? Eu tenho uma foto desse período que eu falo com minha filha, a gente tem que postar no Instagram e mostrar, né? Aqui, olha aqui, ó. Eu tenho a foto do dia que eu pus os pés aqui, sabe? Aí, eu fui trabalhar de auxiliar de laboratório numa empresa aqui, e o dinheiro não dava para quem estava recomeçando, né? O salário não dava. Então, a Ana com 14 anos, 13, 14 anos,
A gente fazia salgadinho, as massas do salgadinho à tarde, quando chegava, eu acordava de madrugada, fritava para levar quentinho para a empresa, fazia lanche natural para levar para lá e saí de lá e fui vender as coisas, assim começou. E mesmo quando eu vim para cá, eu ainda vim para cá em 2015. Vendi na rua, vendi, parei, CLT de novo, aí fui, vou fazer comida, parei, vou fazer CLT. Então foi um processo bem grande, assim, até chegar à casa de mãe. Para quem não sabe, a Ana, ela é sua sócia. Minha filha e minha sócia. Sua filha e sua sócia dentro da casa de mãe. Isso. Mas o que a casa de mãe representa para você? Para mim? Foi a casa de mãe que me deixou a mulher que eu sou hoje. Sabe? Essa segurança que eu tenho de falar, eu estou bem sozinha. Essa segurança de falar que eu sou capaz de desenvolver e ter o que eu, sabe? Alcançar o que eu quero. Foi a casa de mãe que fez. Porque a casa de mãe, para quem conhece, tem 3 anos de espaço físico, mas quase 10 anos que a gente começou. Então, entre idas e vindas, tem, né, quase 10 anos. E foi ali que eu aprendi. Imagina, você vem para uma cidade, você não conhece ninguém, com 2 crianças, né? A Maria Júlia tinha 3 anos de idade. E começar tudo do zero, não tinha nada, tinha 300 reais no sonho, entendeu? Não tinha nada. Então, a fortaleza que eu sou hoje, abaixo de Deus, foi a casa de mãe que me transformou. E como é que vocês chegaram nesse nome? Como é que Casa de surgiu mãe? esse nome? Não era casa de mãe, era que seja doce. Aí tinha uma divisão. A Ana é a confeiteira, que as delícias maravilhosas, os bolos, Maravilhosas. sobremesas. Eu fazia bolos quando eu comecei. Só que os meus bolos são aqueles, sabe aqueles bolinhos que a gente fazia antigamente? Fazia um bolinho, jogava cobertura, jogava ladinho. Aqueles bolos mais simplesinhos. E a Ana pegou aquelas receitas minhas, né? Que são receitas, muito de receita que vem de vó, da minha avó, né? Ela pegou as minhas receitas, ela pesquisou, ela entrou e foi pesquisar e correu atrás e transformou. Ela juntou uma receita de um confeiteiro famoso com a receita da minha avó, das minhas receitas, e transformou e criou as próprias receitas. Porque os outros falam assim, fulano me deu a receita, não deu certo, ela me deu essa receita errada. Não é. Você pode pegar a receita de uma pessoa famosa e vai fazer, não fica igual. É engraçado isso, mas tem muito isso, sabe? Para ela adaptar a receita do famoso para dela, foi muito material jogado no lixo, muito material. Muito teste. Muito teste, muitas pessoas falam, nossa, você tá perdendo tempo, perdendo dinheiro, jogando material fora, sabe? Aí veio a que seja doce, a Ana, né? E no tempo eu achava que eu não queria doce, eu queria continuar com a minha comida. Então veio Delícias da Dona Raquel. Então eu comecei a fazer os pratos gourmets, executivos, lasanhas, um monte de coisa, sabe? E fazia aqueles pratos bonitos, os combos, né? Então era que Delícias da Dona Raquel e que seja doce. Quando a gente foi pro espaço físico, aí outra coisa. A Ana tinha 14 anos. Meu Deus, uma menina. Então quem ia fechar uma festa com uma menina de 14 anos? Ninguém acreditava. Então eu, no fundo era ela, na de frente era eu e no fundo era ela, entendeu? Aí quando veio o nosso espaço físico, como é que vai fazer que seja doce com a Delícias da Dona Raquel? Para fazer essa junção, aí onde que veio a casa de mãe. Por que casa de mãe? Porque a gente tem aquela coisa de... A gente não tem uma produção em escalas. Nossa, eu vendo 300 marmitas dia, 200 marmitas. Não. Nossa produção é pequena. A gente gosta de trabalhar em produção pequena. Porque a nossa expectativa é entregar comida afetiva. Sabe? Gostinho de casa de mãe. Entendeu? A casa de mãe veio das minhas memórias afetivas. Você perguntou lá atrás para mim, quais são as suas memórias? Então, as minhas melhores memórias estão vinculadas à comida da minha avó, à comida da minha mãe. Então, casa de mãe é isso. Então, cada marmita leva um pedacinho seu. Um pedacinho meu, porque é das minhas memórias afetivas. E mesma coisa é a Ana. A Ana com os doces, com os bolos também, são fragmentos de memórias, de jantares, de festas, sabe? Igual aniversário delas, eu nunca fui num buffet
ninguém, encomendei nada. Eu sempre. Não, eu tinha até condições financeiras nessa época, era até muito boa condições financeiras, mas eu tinha o prazer, eu queria fazer. Então, os doces de um docinho, tudo era eu que fazia pro aniversário das minhas filhas. Então, esses também são fragmentos de memórias afetivas da Ana Clara também. Então, uma casa de mãe é fragmento de nossas memórias. Isso é muito lindo e faz toda a diferença, Sim. né? Porque quando a gente coloca amor naquilo que a quando gente fica faz, difícil, é diferente. qualquer empreendedorismo, não se fala assim, eu vou montar meu próprio negócio, porque eu não aguento isso. Não. A partir do momento que você monta o seu próprio negócio, você passa a ser escravo do seu próprio negócio. Tem dias bons, esse mês você vai vender bem, no outro mês você não vai vender bem. Tem altos, tem baixos, né? Para todos os setores, para todos os tamanhos de negócio, é a mesma coisa. Quanto maior o seu negócio, maior são os desafios. E a respeito do espaço físico, você se lembra da sensação que você teve quando você abriu a porta ali pela primeira vez? A satisfação de, eu venci. Eu venci, eu cheguei até aqui, eu consegui, foi essa sensação. Você conseguiu olhar para trás e falar, valeu a pena vir abrindo o caminho? Valeu a pena porque a gente, mulher, você como mulher, eu acho que você já deve ter passado por isso. As mulheres, a maioria de nós, tem que ter uma validação masculina. Eu vou alugar um espaço, eu preciso do aval de um homem, sabe? Sempre a pessoa espera que esteja um homem atrás de uma mulher, ou na trás, aliás, muito ao contrário, eles querem um homem à frente da mulher, né? E aconteceu várias vezes, a pessoa chega na minha loja perguntando assim, cadê o dono? Onde está o proprietário? Queria falar com o proprietário? Acha que você não, é uma funcionária? São pessoas, coisas desagradáveis mesmo sobre isso, sabe? Então, uma validação que a gente tem que ter, de ter um homem do nosso lado, atrás, sei lá. E a casa de mãe, eu fiz tudo junto com a Ana e foi assim, quem acompanhou o processo, a gente pintou as paredes nós mesmos, a gente reformulou a loja com as nossas mãos. A gente na época não tinha capital para poder contratar, acho que eu vou até mudar de profissão, né, gente? Eu virar pedreiro, pintor, porque eles estavam muito caros. E a nossa capital não dava para fazer isso, sabe? Então, a gente chorando, tem que fazer. Então, vamos pintar. Quem pinta, eu já vivi de artesanato, pintura artesanal, mas quem pinta uma caixa, uma coisa, vai pintar uma parede, né? Uma parede. E aí a gente foi assim que a gente literalmente com a mão na massa. Então, foi uma conquista, assim, emocional. Foi mais emocional. E empreender para você foi sonho ou necessidade? A conjunção dos dois. Foi um sonho junto com... Foi um sonho porque eu sempre vivi, eu acabei de falar para você há pouco tempo. Eu vivi, para muitas pessoas, eu era uma pessoa fora da caixinha, né? Eu queria ser diferente de todo mundo. Aí o emprego perfeito era trabalhar na Vale do Rio Doce. Eu não queria aquilo pra mim, entendeu? Mulher tem que ser professora. Eu não me via dando aula para 30, 40 alunos. Eu ia matar isso tudo no primeiro dia, né? Tudo bem. Não julgo. Sabe? Então, assim, eu nunca me encaixei no CLT. Quando funcionária, eu entregava total. Eu entregava... o salário era ruim, mas eu combinei, eu sempre, nunca te pedi aquela coisa, vou levar na justiça, nada disso, sabe? Combinado, ensinei isso minhas filhas. Combinado não sai caro. Entendeu? Se você combinou e você aceitou, não tem nada que depois você fala, eu vou levar na justiça. Porque foi o que você combinou e o que você aceitou. Super concordo. Qual que foi o momento mais difícil até aqui no empreendedorismo para você? Menina, chegar numa cidade, não conhecer ninguém e precisar de clientes. Porque lá em Minas eu era conhecida, né? Então era mais fácil você conseguir cliente. Aqui não. Aqui eu não conhecia ninguém, literalmente. Apesar de que você nunca abre um negócio pensando que seus amigos, seus parentes vão comprar na sua mão, porque não Zero. Vão. Não vão. Entendeu? E você acha que é mais difícil fidelizar o cliente ou atrair novos clientes? Fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente é o mais difícil. Né? Eu tenho... Isso eu aprendi agora... eu não sou a mesma pessoa, não sou a mesma empreendedora que 3 anos atrás, antes da minha loja física. Eu tenho outra visão hoje. Por exemplo,
Quem vem pelo preço, vai pelo preço. Uhum. E eu entrei numa coisa assim, de que agradar demais o cliente, entendeu? Fazer o que o cliente quer, e eu fui mudando as minhas raízes, né? Eu mudei a concepção dos pratos que eu fazia de inicial para agradar as pessoas. E essas pessoas que eu fui agradar, que eu fui achar o curso para atender essas pessoas, do mesmo jeito que elas vieram, elas foram. Porque quem vem pelo preço, vai pelo preço. Eu tenho uma questão aqui, Raquel, e eu acho que vai cair nisso que você falou, que não deixa de ser um preconceito em relação à mulher quando ela se dispõe a empreender, né? Que, na sua opinião, o que ninguém vê por trás de uma mulher empreendedora? É esse preconceito? Você acha que é esse preconceito? Esse preconceito, as dificuldades são maiores. O empreender no Brasil é difícil para todo mundo. Seja homem, seja branco, seja preto, seja que coisa que for, é difícil. Em todas as escalas, você empreender é difícil no Brasil. Mas para a mulher, tudo que é difícil se torna mais difícil ainda. Acesso ao crédito, acesso à confiança, passar essa confiança para o seu cliente, sabe? A mulher sozinha, assim, se ela não tem capacidade, ela não tem, sabe, potencial, tudo é mais difícil. É aquela coisa, não manteve um casamento, não vai manter um negócio? Isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Isso é horrível, né? Em pleno século XXI, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. Sim. Raquel, qual conselho você daria para mulheres que vão nos assistir ou até mesmo que estão próximas a você, que pensam, né, em começar o próprio negócio? Gente, eu falo sempre assim, você ficar procurando o momento ideal, a loja ideal, o utensílio ideal, sabe? Você muito raramente você vai, né, ou vai demorar demais. Então eu sempre falo assim, comece onde você está, com o que você tem, e vai crescendo aos poucos, sabe? Devagar. E eu acho que o maior problema que a gente enfrenta para a mulher, vamos pegar aí a gente, principalmente as mulheres mais maduras, né? Mesmo casadas ou separadas principalmente, nessa fase que a gente chega e os filhos estão grandes, estão casando, estão indo embora, a gente está sozinha. A gente fica muito assim, não vai dar certo, você tá ficando doida, não mexe com isso não, sabe? Isso não é fácil, então, tampa os ouvidos, finja-se de surda, põe só, olha pra frente, sabe? Não olha pro lado, não olha pro vizinho. Nunca vê as pessoas como seus concorrentes, mas como seus colegas de trabalho, porque o sol nasceu para todos, mas nem sempre o sol nasceu para todos, mas nem sempre as pessoas nasceram para o sol, sabe? Não é todo mundo que tem essa recomeçar. Eu falo que empreender é recomeçar todo dia. Você começa de dever todo dia, o ano inteiro, porque todos os dias você vai ter boleto, é o aluguel da loja, é o boleto, é o funcionário, é o imposto, etc. Então todo dia você paga um, tá devendo o outro, entendeu? Então você acorda devendo todo dia. Então não é todo mundo que consegue viver sob pressão. Por que você vive sob pressão? Eu acho que um dos mais que você mais consegue crescer na vida, aumentar, né, a sua coisa de você ficar vinculado ao emprego, ganhando o salário X. Então você trabalha para você esforça para você crescer seu salário. Você trabalha para os outros, você fica ali acomodado naquela quantidade. É o modo mais fácil de você crescer na vida, mas é mais difícil também. Então nem todo mundo tem essa paciência, essa consciência. Mas a satisfação não tem igual. Não tem. Você vê o seu negócio prosperar, mesmo no meu caso, eu e a Ana, né? A gente teve funcionários que passou por lá. Aí a nossa experiência, a gente preferiu ali, como o nosso negócio é pequeno, a gente consegue administrar só a gente. Não é coisa de todo mundo, né? Mas assim, a dificuldade é todo dia. Todo dia tem uma dificuldade, mas eu acho que o pior mesmo é as pessoas desacreditarem em você. Você acredita que a frustração de não saber como teria sido é pior? É pior. É pior porque, eu acho que qualquer setor,
todo, não é só no empreendedorismo, Uhum. não. Tudo que você deixa de fazer por medo, você fica, nossa, será que eu tivesse como E se tentar? eu tivesse feito, né? Né? E aí, de repente, você vê uma pessoa que acabou tendo êxito naquilo que você imaginou que poderia fazer. Por exemplo, quando eu tive que ir em Rio Claro a primeira vez em 2003, eu tive uma oportunidade, as portas se abriram, eu tive excelente oportunidade, estava num momento muito bom, eu larguei tudo e voltei para Minas. Se eu não tivesse voltado para Minas, continuado aqui, né? Porque as portas estavam tudo fluindo maravilha, mas aí eu tinha uma questão inacabada lá, sabe? Se eu não tivesse ido lá acabar com essa questão, eu estaria bem aqui, mas assim, nossa, será que se eu tivesse lá tinha sido melhor? Entendeu? Você quebra a cara, mas você quebra a cara e começa de novo. Mas você sabe que você tentou. Você não fica, e se? O que mata a gente é o se. Sabe? É bem isso, né? A gente fica e se preocupa também com o que vão falar, com o que vão dizer, o que vão pensar, né? E a gente acaba matando os nossos sonhos, né? Sim, a gente se acomoda. Eu acho que muitas vezes é comodidade. Sair da sua zona de conforto. Eu tenho emprego, eu ganho 3 mil reais. Eu vou arriscar, eu vou ganhar 5 mil reais. Pode ser que não dê certo. É muito mais prático para mim eu ficar na zona de conforto. Então, se você sair da zona de conforto de um negócio, para abrir um negócio, para você finalizar um relacionamento tóxico. E eu falo relacionamento tóxico, gente, não é só sobre marido e mulher namorado. Eu falo sobre relações de amizade, humanas, sabe? Né? Isso, entendeu? Então, assim, você fica ali naquela coisa, você não tá se sentindo bem, mas é cômodo para você não falar nada, não tomar uma decisão. Falando sobre comida, eu já provei a sua comida, é maravilhosa, inclusive a lasanha de costela tem meu coração e você sabe disso. Qual que é o segredo de uma boa cozinheira? Gostar do que faz. Gostar do que faz. Porque se você não gostar, você não vai viver uma realidade de 40, 50 graus dentro de uma cozinha. Pode ser os melhores ingredientes. Se não tiver o gosto, se não tiver o prazer de estar ali, não flui. Muito bem. E qual que é o melhor tempero para se ter uma boa refeição? É o gostar do que faz. Continua falando isso. Porque eu falo que a sua energia passa pelo alimento, sabe? Eu falo isso. Você vai para trabalhar com os outros, por exemplo, né? Você é CLT. Eu já trabalhei em cozinhas de outras pessoas e eu vejo que as pessoas que trabalhavam comigo reclamavam o tempo todo, faziam as coisas mal feitas, reclamavam o tempo todo, sabe? Você acha que essa comida... Eu acredito muito em energia, sabe? Eu sei. Eu não acredito em feitiço, acredito em energia. Em troca de energia, eu acredito muito. Então, você tá com uma pesada, reclamando o dia inteiro. Tá? Você passa aquilo pra comida. E se você tá trabalhando o que você gosta, principalmente quando é seu, sabe? É muito bom. E entre todas essas coisas deliciosas que você faz, você tem um prato preferido? Você, Raquel, tem um prato preferido? Já tive, hoje eu não tenho mais. Não tem mais? Não. E qual seria? Eu ficava assim, meu Deus, um frango com quiabo. Ai, amo. Um frango com quiabo polenta, sabe? Hoje eu não sou muito essa comida preferida, muito mais não. E qual o prato que você não cozinharia de jeito nenhum? Que eu não tenho essa comida preferida mais. Quando eu falo sobre memórias, criar memórias, eu não estou usando marketing. É o marketing da minha loja, né? Mas não é sobre marketing, é sobre vivência. Não sei se você deve ter passado esses dias, você estava falando sobre o pé de frango. De frango, sim. Se você faz esse pé de frango, fica igual a sua mãe? Não. Não fica. Uma pessoa falou isso para mim um tempo atrás, e é a realidade. Você come aquilo, você continua buscando aquele sabor. Porque não é o sabor, sabe? Você pode seguir a receita da sua mãe certinho. Você aprendeu, eu aprendi a cozinhar com mãe, com vó. Mas não fica igual. Aí a pessoa falou isso comigo, você está em busca do sabor da memória. Exatamente. Você entendeu? Porque assim, eu falo que eu amo pé de frango porque é uma coisa que me remete à minha infância e que realmente fez parte da minha infância, porque era privilégio comer pé de frango na minha infância. Ali nos meus 6, 7, 8, 9 anos. Era privilégio pra gente ter isso pra comer, né? E quando eu falo,
Ai, não gosto. Eu só tenho uma filha que gosta. Aí tem gente que fala assim, nossa, você não come jiló, mas come pé de frango. Você não come pé de frango, mas come Até o jiló. o pé de Você frango. não passou aquela coisa, sua mãe fala que você era obrigada a comer jiló? Aham. Então, realmente a casa de mãe, ela nasce desse lugar, dessa vivência, dessas memórias. E é isso que você transmite. Isso. É isso que você Tem passa. memórias afetivas. É igual você, vou vender um bolo. Você vai, eu tenho que entregar um bolo pra ti hoje. Não é só o bolo. As pessoas falam assim, eles só querem colocar preço no serviço dos outros. Né? De todos os Isso é setores, muito errado. né? Mas no bolo em si. Aí a gente faz um bolo. A pessoa acha que é só pegar o bolo e enfiar no forno, eu acho, sabe? Tanto a questão do preço quanto a questão do prazo. Porque tem gente que. Eu quero um bolo assim pra entregar hoje à tarde. Então à noite me diga que é no outro dia de manhã. Então você acha que é só pegar o bolo e enfiar no forno. E não é. E a responsabilidade de entregar um bolo não é só uma venda que você fez. Não é só o dinheiro que está entrando no seu caixa. Por quê? Bolo é memória. Então, quando você está pedindo, encomendando um bolo para o aniversário do seu filho, da sua mãe, para o seu próprio aniversário, antes daquele bolo chegar, você teve um sonho, uma perspectiva, sabe? Você tem assim, nossa, aquilo vai ficar assim. Então, você sonha, você imagina, você planeja. Então, se alguma coisa dá errado no processo do bolo, sabe? Quando você vai chegar, cadê meu bolo? Então a frustração não é por causa de um bolo, é por causa do evento, do momento. Você entendeu? Então, você vender um bolo não é venda, é você entregar um momento para a pessoa. Então a gente tem muito cuidado com isso. Então, às vezes também o cliente compra uma marmita para matar a fome, mas você está vendendo uma experiência para ele. Uma experiência para ele. Até assim, a questão da pessoa, eu tenho uns feedback, então a pessoa abriu a marmita, a primeira experiência que você vai ter é o cheiro da comida, não é isso? Antes de você saborear a comida, quando você abre a marmita tem aquele cheiro, né? Eu aprendi a cozinhar com mãe e com vó, elas não usavam esse monte de erva que tem hoje, né? Que é um monte de coisa. Sim. Então, assim, pra mim, alho e cebola na comida, alguma pouquíssima erva, e é o sabor da comida mesmo, sabe? Pra mim, você coloca muita coisa ali, você tira o sabor da comida, você apresenta tantos tipos de erva, você coloca, você sente só o sabor da erva, né? Eu não gosto disso, eu gosto da experiência que você tá, sabe? É a comida tradicional, o bem feito, o básico bem feito. Maravilha. E qual é o prato que você não cozinharia de jeito nenhum? Não tem nenhum prato. Não tem nenhum tipo de preconceito. E me diz uma coisa, Raquel, talvez uma pergunta um pouco polêmica, mas na sua mesa, quem não sentaria de jeito nenhum? Para quem você diria, olha, para esse tipo de pessoa... Pobre gourmet. O pobre gourmet, porque é um lugar simples, né? É uma comida simples, é um lugar simples. Mas eu já cozinhei aqui em Rio Claro para deputado. Aqui em Rio Claro, sabe? Eu trabalhei no Floridiano, no restaurante Casarão dentro do Floridiano, então são pessoas que iam lá, pessoas de boas condições financeiras, que iam na cozinha me dar parabéns pela minha comida. Eu trabalhei numa cantina lá hoje eu não tenho mais essa cantina. Cantina de Mama. Foi antes da pandemia, eu trabalhei lá. Acho que lá fechou por causa da pandemia. Eu acredito tanto no negócio de você gostar do que você faz, porque eu briguei com meu patrão sair no mesmo dia. Nossa. Porque você vai fazer o que você não quer, o que você não gosta. Então, já saí, eu briguei, então tchau, fui pra casa. Então, assim, porque eu acredito muito no negócio, você tem que estar envolvido ali. Eu trabalhava lá, então eu era deputado que frequentava lá, né? Era uma coisa mais comida também, né? Mais assim. Aí era deputado, era médico, era advogado. Então essas pessoas iam dentro da cozinha e me davam os parabéns pela minha comida. Entendeu? Entendi. Então acho que hoje eu cozinharia já cozinhei até pra filha da Dona Maria Braga. Olha! Me conta um pouquinho mais sobre isso. Teve um evento aqui na cidade, no Aras aqui, ela estava presente nesse evento. E ela não come carne, né? Ela é vegetariana? Ela nem é vegetariana, ela é... Como é que é a outra palavra? Vegana. Vegana.
Aí tem uma amiga minha que trabalhava nesse área, ela estava em busca de comida que, né, atendesse ali a necessidade dela. Minha amiga se lembrou de mim, mandou a mensagem lá que eu preciso assim, 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 assim. Não pode ter isso, não pode ter isso, não pode ter isso. Você faz? Faz. Eu não lembro mais, foi 2 dias, foi sábado e domingo, você veio. Ela nem está médica, que a cozinheira fez a comida pra ela, sabe? Agora, se assistir, né, esse episódio, vai ficar sabendo. Ela nem sabe quem tá por trás, mas foi eu que fiz aquela comida pra ela. Que legal. Ela é vegana. E a gente nem imagina as histórias que tem por trás da história, sim, né? Muito bom. Raquel, vamos falar de recomeço? Recomeço. Um deles eu saí da minha cidade para ir para uma cidade diferente, sem conhecer ninguém, e recomecei. Saí de outra cidade, um relacionamento que não deu certo, fui para outra cidade, recomecei. Conheci um grande amor da minha vida, tal, vivi 15 anos nesse relacionamento, finalizou, tal. Vim para cá e recomecei. Então são muitas, a vida da gente é cheia de recomeços. De recomeços. Você acredita na luz no fim do túnel? Acredito. Quando você não se acomoda numa situação, você vive vários recomeços, sabe? Muitas coisas que não dá certo na vida da gente. O seu desemprego, eu mudou de emprego, você tá no emprego. A seu ver perfeito, de noite pro dia, alguém cheio, te manda embora. Você terminou um namoro, um casamento, tudo recomeça. A gente recomeça todos os dias. Hoje, aos 53 anos divorciada, o que o divórcio te ensinou sobre você mesma? Então, meu último relacionamento, por exemplo, eu vi esses dias assim, sua mãe tá deprimida, porque ela não quer um novo relacionamento agora. Mas não é isso. Eu terminei um relacionamento saudável. Não teve traição, não tinha vício dele, nem da minha parte, nem da parte dele. Não teve a traição nem da minha parte, nem da parte dele. Mas eu estava num estágio da minha vida que realmente eu não estava me sentindo bem dentro daquele relacionamento. Eu não estava feliz. Tava tudo ok? Tava me ajudando a pagar as contas, né? As contas estavam em dia, tava me ajudando a pagar as contas, nunca me traiu, né? Mas eu não estava feliz dentro daquilo. Então, eu com 52 anos, nossa, eu tô velha, né? Pra poder começar tudo de novo, né? Você pensa? Aí eu falei assim, não, eu não tô feliz, eu não tava feliz. Aí a gente terminou, a gente é amigo hoje, a gente é muito amigo, a gente faz parte... Tem uma relação aí tranquila. Ele faz parte da minha vida ainda, eu faço parte da vida dele, né? A gente se mantém assim, convívio diário, mas como amigo agora, sabe? Então esse recomeçar aos 53 anos, e eu acho que você me perguntou hoje mais cedo sobre relação à rede social, eu já vou entrar nesse assunto. O porquê de conversas, né, de mulher para mulher. O medo que nós temos de recomeçar, né, aí os 40, 50 anos. E seria a próxima, eu ia trazer essa questão para você. Como que você vê esse medo das mulheres, eu não vou nem jogar para as de 30, as 40 a mais. Porque nós, mulheres de 40, 50 anos, vimos a nossa geração passada, mãe, avós, que tipo, por exemplo, a mulher dos 40, 50 anos, a vida estava acabando. A menopausa era um encerramento de ciclo, não era assim? Exato. Não é isso? Exato. Você não tinha mais o que oferecer como profissional, como, né, assim, como relacionamento. Eram poucas as mulheres que se aventuravam no relacionamento nessa idade. Hoje não, a gente faz parte daí, graças a Deus, que a gente tem uma conquista muito grande, né? A mulher hoje aí tá que tá, né? Não tá barrada quase uma, aí tá sendo barrada mais por nada. A gente tem coragem hoje. Então, mas muitas não. Muitas ainda têm medo, sabe? Eu já ouvi falar que eu sou invejosa. Já fui acusada de ser invejosa por amigos, assim, né? Mas eu falo que eu tenho inveja boa. O que é minha inveja boa? Quando eu olho uma mulher bem-sucedida, com uma história difícil, mas bem-sucedida na vida, eu olho para ela e falo assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a você. Isso é uma inveja boa. Eu não desejo que ela perca o brilho dela, sabe? Mas eu espero alcançar aquela experiência que ela teve. Então, se isso é inveja, eu não sei, sabe? Então, é o tipo de inveja que eu tenho. Eu diria que seria uma inspiração. Isso. De você olhar para aquela pessoa e se inspirar. Eu, como cozinheira, dono do meu negócio de cozinha, olho para
chefes de cozinha, donos de restaurantes, de redes ali, que tá assim, todo dia que tem uma coisa para me ensinar. Então eu sigo esse pessoal para me manter ali, né? De coisa. E também de mulheres bem-sucedidas, emocionalmente falando. Às vezes, bem-sucedido nunca é uma conta bancária cheia. Você entendeu? É ser bem com você mesmo. Então, eu sigo muito essas mulheres, me inspiro nessas mulheres. Elas fazem melhor a minha cabeça, sabe? Eu saí daquela comodismo, elas me motivam a continuar, a melhorar. E eu quero ser essa mulher para muitas mulheres que não se veem assim. E eu quero aqui deixar registrado para você que você, como a minha primeira convidada para esse projeto, né, que está nascendo, eu tô aqui foi assim de inspiração para mim. Eu falei, eu quero a Raquel porque você me inspira muito. Olha que bom! Você me inspira muito como empreendedora, como mãe, como mulher, sabe? Essa mulher de força, de fibra, que dá a cara, que vai, que faz, que tá pouco se lixando pro que vão dizer, pro que vão falar. Porque afinal de contas, né, Raquel, o boleto vem no nosso CPF, né? E o que me levou a isso? Eu tive 50 anos. Pra mim era um marco, né? Nossa, que maravilha, eu tô fazendo 50 anos. Foi o ano mais decepcionante da minha vida. Meus 50 anos foi o ano mais decepcionante da minha vida. Foi o ano, assim, que eu vivenciei uma depressão fortíssima. Assim, que eu acho que a depressão ela não se cura. E eu tenho resistência a fazer medicação, sabe? Assim, Sei. Eu não gosto de tomar remédio controlado, essas coisas. Então, as minhas depressões, não sei se por essa coisa de não querer tomar remédio, ela vai, ela volta, sabe? Eu vou lidando com ela ao longo do tempo aí. E 50 anos foi uma coisa muito negativa. Não, mentira. Porque foi ruim, decepcionante, mas foi o ano de virada. Virou a chave. 50 anos. Meio século de vida para aprender a vender, aprender como é que eu vou dizer? Interpretar o que a vida tentou me ensinar várias vezes. Eu só aprendi a lição com meus 50 anos. Foi na decepção que eu consegui virar a chave. Porque eu entendi que a gente é uma ilha. Ninguém vive o que você vive. A sua experiência é única. Sabe? Sim. E que você não pode viver esperando, nossa, mas eu fiz tanto por ela não me agradeceu. Sabe? Nossa, eu me doei tanto e eu me decepcionei. Nossa, eu vivi esse relacionamento, esse casamento, eu vivi pro meu filho me deu valor. Você entendeu? Então foi isso que eu vivi há uns 50 anos, que eu fiz 50 anos. E eu falei assim, gente, eu sou uma ilha. Ninguém é obrigado a sentir o que eu sinto. Ninguém é obrigado a pensar o que eu penso, sabe? A querer o que eu quero. Então foi ali que eu entendi que eu sou uma ilha particular, dentro dos meus traumas, dentro das minhas vivências, e o que eu posso tirar daquilo. Eu vi um processo de aprender a falar não há muito tempo. Mas eu só consegui fazer aquilo ali prevalecer quando eu entendi isso, quando eu fiz 50 anos. Entendi. Então hoje eu falo naturalmente pra você, não dá. Não quero, não vou. Por que você não vai? Não sou obrigada. Isso. Por que eu terminei um relacionamento assim, maravilhoso, né? Porque eu não era traída, eu não estava feliz. Por quê? Simplesmente, por que você está traída? Por que você está terminando? Porque eu não quero. Sabe? Sem o peso de saber que a outra pessoa vai pensar de mim. Você entendeu? Então, assim, hoje eu sou mãe? Sou. Amo minhas filhas, tenho orgulho imenso das minhas filhas, mas eu entendi que minhas filhas é um ser que eu botei no mundo, mas não é uma extensão minha. Sabe? Elas têm a vida delas e eu tenho a minha. Elas são elas e eu sou eu. Eu tentei educar e passar, eu mais errei do que acertei, mas elas são pessoas diferentes de mim, entendeu? Então, assim, a vida delas agora é elas que governam. Então, se a vitória é delas, o erro é delas, não tem o que fazer mais, entendeu? Exato. E outra coisa, assim, também que muitas mães vivem hoje, filhos aí no vício, né? Então, isso machucou muito também. Vivi casos próximos, assim, tal. A mãe se sentiu culpada, né? Não, ninguém é culpado do erro do outro. O meu pai errou comigo,
mas ele me deu o que ele tinha para dar. Eu errei com minha filha, mas foi o que eu tinha nas condições na época. E você educou seu filho tá nas drogas, se você pegou, mas isso não é culpa sua. Você não tem culpa do erro do outro, entendeu? Porque a vida é feita de escolhas, né? Escolhas. E eu só fui entender isso aos 50 anos. E eu tinha 2 propósitos ali, né? Ou eu deixava aquela decepção me tornar uma pessoa mais depressiva que eu já estava, né? Ou eu virava o jogo. E o que é virar o jogo? Virar o jogo é você entender que a sua vida é sua, né? O que Deus te permite fazer, né? O que Deus te deu permissão de fazer, você pode fazer o que você quiser e puder. Exatamente. Eu acredito, né? A gente teve uma conversa, agora há pouco você falou sobre acreditar na família, né? Eu também passei por um divórcio, né? Depois de um relacionamento de 11 anos. E eu também eu tenho essa perspectiva. Não deu certo, mas eu não deixo de acreditar. Não deixo de acreditar na família, no casamento, na instituição, casamento, família, enfim. Não deixo. E claro que sem querer romantizar divórcio, principalmente de forma traumática, como foi o meu caso, como foi o seu caso. Mas falando de você, o divórcio te trouxe liberdade? Eu nunca fui casada, né? De papel passado, Uhum. Eu passei pelo processo de divórcio. Divórcio. É só chegar, ó, tchau, pega essas coisas e vai embora. E vai embora. Isso, né? Então, acho que tem uma diferença também. Uma carga emocional diferente pode ser, né? Mas eu levei numa boa. Não sei se que terminou. Assim, quando eu terminei o relacionamento lá atrás, que eu não sei por maturidade, alguma coisa eu sofri mais. Foi mais traumático. Hoje foi consensual, foi assim. Acho que como não teve traição, né? Foi uma coisa assim mais amena, né? Agora foi mais tranquilo. Mais tranquilo, Mas no começo, naquela fase que foi traumática, ela te trouxe depois uma liberdade que você achou que não teria? Sim. A liberdade que eu tenho hoje de falar assim, que eu não tô com ninguém por obrigação, sabe? Você tá com a pessoa por obrigação, seja ela assim... obrigação missional, mas se eu deixar a pessoa, ele vai sofrer, entendeu? Ou a obrigação das pessoas acham que para você ser uma pessoa de respeito, de credibilidade, você tem que estar casado, no relacionamento, não é isso? Então hoje eu tenho aquela liberdade de ser o que eu sou, do jeito que eu quero ser. Eu acho que quando a mulher, na verdade, quando a mulher, ela sabe quem ela é, eu costumo dizer que quando a mulher ela sabe quem ela todas essas outras coisas ficam pequenas diante do processo que a gente está passando. Porque se você confia que o seu progresso, o seu sucesso, o seu sonho está na mão do outro, já está errado. Já está errado, não é verdade? Sim. Então, assim, não é romantizar divórcio. Não estamos aqui romantizando divórcio. Estamos aqui dizendo que cada ser humano é único. Mas a sua vida não acabou porque você divorciou. Exatamente. Exatamente. Acabou, vai passar pelo processo, vai doer, pelo luto, vai doer. Mas é aquela velha frase, doeu, mas não matou. Isso. Enquanto a tampa do caixão não for a sua... O que mata fortalece. Exatamente isso. Então, assim, falando de mulher para mulher, como é que surgiu esse quadro para você na sua rede social? Foi a questão de várias pessoas virar para mim e falar assim que, sabe, pessoas assim no dia a dia, quando você faz uma história assim, a pessoa vai lá e dá um feedback lá, nossa, você me inspira, nossa, foi bom, nossa, seu bom dia hoje eu tava precisando de ouvir. Eu tenho muita coisa de mandar bom dia na marmita, coisa assim, né? Quando a gente às vezes na correria não dá tempo, a gente gosta de estar mandando uma mensagem, então a pessoa fala assim, nossa, aquilo que você falou ali é o que eu precisava de ouvir hoje. E eu acredito muito que Deus fala com a gente através de várias situações e várias pessoas, sabe? Seja uma coisa que o vizinho te falou, uma mensagem que você recebeu, na rede social que você abriu. Então, assim, tem desastre que acontece com você também, né? Você tá com aquela coisa na cabeça ali, você abre a rede social, aparece aquilo ali, você, não é? Sim. Então eu falo que isso é Deus trabalhando na vida da gente. Então eu acredito muito nisso.
E a gente passou por processos dolorosos, e às vezes a experiência da gente pode servir sim para outras pessoas saírem melhor mais cedo. Imagina, eu levei 50 anos para aprender. De repente, uma pessoa ali pela metade do tempo aprende com a palavrinha que eu falei ali, apesar de não ser especialista. Né? E como é que você se sente fazendo esse quadro? Eu me sinto bem, eu gosto de estar passando a minha experiência, sabe? Porque se eu fosse pensar que eu era uma pobre coitada, isso de criança, né? Eu tive uma adolescência difícil. Eu vi mais de 16 anos onde falaram que assim, nossa, você não tem vergonha? Se você nem saiu de casa com essa barriga. Eu já fui expulsa da casa de alguém. Eu já cheguei no portão da pessoa, a pessoa me deixou entrar. Porque eu tava grávida, sabe? Então, assim, meu pai é assim, eu não fiz isso, eu não tive essa oportunidade. Então, se eu fosse colocar todas as minhas decepções e fracassos nas costas de alguém, eu estaria onde agora? Não chegaria onde chegou. Né? Você entendeu? Se eu fosse ver de exemplo de coisas que me aconteceu, eu estaria bêbada, eu estaria envolvida com droga, eu seria uma pobre coitada. Eu não quis ser a pobre coitada. Nesse ponto, me falaram que eu tenho que trabalhar meu orgulho, mas eu me orgulho de não dar esse tipo de trabalho para meus filhos. Eu acredito que não é nenhuma questão de tratar o orgulho. Eu acredito que é uma questão de você não se vitimizar. Eu nunca fui sabe? De me colocar assim, de ser a vítima da história, de ser a né? vítima. Eu sempre que eu fui a cuidadora. Eu sempre que tive que cuidar e tudo. Eu busquei a desvincular que eu não tive que ser cuidadora, sabe? Raquel, o que você acha? O que, na sua opinião, o que uma mulher precisa para ela entender quem ela é, para ela recuperar a identidade dela? Olha, Mina, eu falo assim, a gente que é mulher forte, nossa, eu sou mulher forte, de orgulho, né? Nossa senhora, eu sou mulher forte. Mas a gente sofre tanto sendo uma mulher forte o tempo todo, sabe? Segurando as pontas o tempo todo. Porque a gente esquece, não é que a gente esquece, na verdade a gente guarda a necessidade de ser cuidado em algum cantinho. A gente queria ser cuidado e você passa a sua vida cuidando de alguém, né? E aí eu sou forte, a gente abre a boca e fala assim, nossa senhora, eu sou muito forte, sou uma mãe foda, né? Mas quem cuida da gente, né? Então, quando você entende isso, sabe? Que tem uma diferença entre você ser uma mulher de fibra e você ser uma mulher forte. Tem uma entrelinha bem pequenininha ali, assim, bem uma nuance ali, para você aprender. Eu não sou uma mulher forte, sou uma mulher de fibra. Porque a fibra, ela é maleável, sabe? Ela sofre, ela desgasta. Ela pode ser moldada. Sabe? E a forte, a pedra, a rocha forte, ela endurece, né? A gente endurece. E a gente, as decepções, as dificuldades, né? A gente endurece. Eu endureci muito tempo na minha vida. Eu sou uma pessoa muito dura, emocionalmente falando. Então, aprender a ser fibra, sabe? Ter um coração ensinado. Você aprender a, sabe, não deixar se sofrer tanto, agarrar tanto. Uma vez uma pessoa falou assim comigo, se você segurar esse copo, ele é tão levinho, né? Olha que copo levinho, né? Bonito e tal. Mas se você ficar o tempo todo com esse copo aqui o dia inteiro, ele se torna pesado, né? E a gente, não ser mulher forte, a gente segura o peso muito tempo. E às vezes não tinha necessidade de você segurar aquele peso tanto tempo, principalmente a maioria dos pesos não é seu. Entendeu? E agora a gente vai caminhando, né, para o encerramento dessa nossa conversa, desse nosso papo. E você tocou num assunto que é uma próxima questão que eu traria para você. Quem cuida da Raquel quando a Raquel cuida de todo mundo? Ana Clara. Maria Júlia. Ana Clara e Maria Júlia são as que cuidam de mim. São as que pegam a Raquel no colo. São elas que pegam a Raquel no colo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E no
relacionamento, Sim. eu senti falta disso, entendeu? É forte, tomar tudo por decisão. A mulher forte até não deixa nenhum homem fazer isso, sabia? A gente fala que o homem que é ruim não é. A mulher que não deixa o homem fazer o papel dele às vezes. A gente acostumou é tão automático a gente querer ser forte o tempo todo, que a gente pega aquela responsabilidade pra gente, sabe? A gente não deixa o companheiro fazer a parte dele, porque você já, antes dele pensar em fazer, você já foi lá e fez. Isso é defeito, tá? Não é qualidade, não. E aí você não se sente cuidada. Seu relacionamento vai se desgastando. Porque você chega no ponto, nossa, fulano não cuida de mim, mas eu cuido tudo. Mas não é, você não deu, eu falo assim, eu não deu a oportunidade da pessoa cuidar. Eu aprendi tão cedo a cuidar e não deixar ser cuidado. Entendeu? Entendi. E agora a gente vai para nossa última pergunta, que é uma pergunta que vai ficar como uma marca registrada, né, daqui do Por Trás da História, que é o que existe por trás da sua história que ninguém vê. Aquela menininha assustada, medrosa, lá atrás, ela tá aqui dentro, guardada até hoje. E essa menininha tá feliz hoje? De vez em quando ela desbanca, viu? Ela tá lá, mas eu acredito que quando ela olha, ela pensa, nossa, nem acredito, esperei, né? Mas as marcas ficam, não adianta, entendeu? Você pensa assim, nossa, tô curada. Você a paz, se você vai dar uma nova dimensão para aquilo ali, né? Mas ainda fica um pouquinho de coisa ali. E eu acho que no fundo, ainda tá lá, guardada aquela menininha, sabe? A pequena Raquel. E a pequena Raquel se tornou uma grande mulher, e eu quero dizer para você que foi uma honra para mim estar aqui com você nesse meu primeiro episódio, né, do Por Trás da História, um projeto que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou aqui. Que seja sucesso. Amém, obrigada, recebo. E foi muito bom participar com você. E eu quero daqui a um tempo falar, nossa, comecei lá, hein? Exatamente. E eu quero retornar, porque depois eu quero Ana Clara, eu quero Dona Ingrid, quero, né, trazer para as pessoas as histórias que existem por trás da história de pessoas que a gente nem imagina. Que a gente passa na frente do casa de mãe, olha lá uma mãe e uma filha trabalhando, né? Dando ali o seu melhor, fazendo marmitas deliciosas. Quem é a mulher que tá atrás daquela touquinha feia e horrorosa? É isso. Então eu quero te agradecer, muito obrigada. É um dos meus fados na rede social também, é isso, para a pessoa ver quem é a Raquel atrás da touquinha feia. A Raquel, quem é a Raquel quando tira o avental, isso, não é? Então fica aqui meu agradecimento, muito obrigada por você ter aberto sua casa para mim, ter me recebido com tanto amor, com tanto carinho, né? Imagina, esse projeto tão pequeno, porque às vezes as pessoas olham para números de seguidores de Instagram e tudo e falam, eu nem vou porque, né, pouca coisa, mas eu acredito que nós vamos crescer juntas e muito ainda. Então eu quero deixar aqui mais uma vez a minha gratidão a você. Uma coisa também. Hoje, graças a Deus, eu estou até alcançando um bom número de... Para quem começou agora, né, um bom número de visualizações. Mas, imagina se tem 30 pessoas estiverem ali, né? É uma sala com 30 pessoas. Exatamente. Né? Você imagina se você estivesse alugando um auditório aí para 100 pessoas. Você tem um auditório para 100 pessoas. Exatamente. É tipo, aí eu vou falar, começa onde você está, com o que você tem. Exatamente, que foi o que aconteceu hoje. Eu acho que tenha sido uma frase minha que te motivou a estar aqui hoje. Exatamente, foi realmente. Foi tanto que eu cheguei e falei para Maju, eu só tenho um celular e um sonho. E eu quero te agradecer por você acreditar nesse meu sonho, viu? Muito obrigada. Bom é você ter coragem de você acreditar no seu sonho. Amém. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio.